Olá, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o assunto 1111, né? Aquilo que alguns chamam de portal 1111, de conexão 1111. Então, eu vim aqui na natureza, né, para mostrar para você um pouco dessa natureza e te ajudar a conectar com a razão do porquê. Eu acredito que verdadeiramente 1111 traz, o que traz para a sua vida, o que significa isso, né? Tem muitas pessoas que falam sobre esse assunto na internet, porque as pessoas perguntam, né? E aí as pessoas procuram dar uma resposta. Mas é claro que esse é um assunto de caráter mais holístico, um assunto não científico. Então, qualquer resposta que você terá nunca será uma resposta científica, né? Qualquer pergunta que não é científica não vai te dar uma resposta científica. Você vai ter uma resposta que vai fazer sentido, que vai fazer mais ou menos sentido. A maioria das pessoas, sobre essa questão do 1111, se você procurar, né, na internet, você vai ver que a maioria das pessoas fala o quê? Fala que é um momento de conexão, que você significa que está conectada, que você está conectado, que você está no lugar certo, com a pessoa certa, né? É um sinal que não existe coincidência, mas que você está no fluxo, né? Isso é muito legal, é uma coisa positiva, é uma coisa bacana. Eu também acredito nisso, né? Que às vezes esses sinais numerológicos, né? Eu às vezes gosto de olhar as placas dos carros. Às vezes tem uma hora que eu falo, eu acho que eu fiz a coisa errada, né? Aí aparece aquela placa, aquele número que eu gosto na minha frente e falei assim, não, estou no lugar certo, na hora certa, né? E aí eu aceito mais aquele momento. Então tudo isso são artifícios da nossa mente que nos ajudam também a estar melhor, né? Independentemente que seja verdade ou não, a gente pode usar isso para nos motivarmos e para sentirmos conectados, ok? Eu estou falando isso porque tem gente, por exemplo, que não acredita nisso, né? Então, assim, você tem um lado seu que é um pouco cético, tudo bem, né? Então, apenas use isso para ser positivo, para se conectar, né? E se você é uma pessoa que acredita, então usa isso para se conectar ainda mais, para você se arrepiar, para você, né, sentir a sua fé. Agora, eu queria falar uma coisa que a maioria não fala, né? Eu queria trazer um conteúdo da alquimia, né? Eu sou um alquimista e eu quero falar para você um pouco sobre o porquê que a gente começa a enxergar mais o 1111, o 2222, o 021, por que a gente começa a ver isso acontecer, né? E aí eu tenho duas teorias sobre isso, né? A primeira teoria, né, é o seguinte: quando você começa a enxergar uma vez ou duas vezes, tem uma razão. Depois, quando você se emociona com isso, você começa a se conectar com isso e a procurar isso, porque é como quando alguém te fala de um carro que você nunca viu, daqui a pouco você achou bonito esse carro, daqui a pouco você foca muito nisso e naturalmente você atrai aquilo, ou você enxerga aquilo de repente antes passou na sua frente, mas você nem notou. E aí agora você começou a dar valor àquilo e você começou a focar naquilo. Daqui a pouco você começa a ver muito daquilo. Então é claro que existe uma sugestão do processo que você começa a ver aquilo. Então, se você quer saber mais sobre isso, você estuda isso, por exemplo, muito. Quem estuda sobre PNL, por exemplo, no PNL se fala muito sobre isso, que quando o seu cérebro começa a focar numa coisa, ele aumenta muito o foco, tá? Então, só para você saber, né, e dominar esse mecanismo. Para você também não se sugestionar demais, você entender que é um processo natural, você começar quando você vê muita coisa, por um lado sim é uma conexão, mas às vezes quando você continua nesse processo, é porque você está também se sugestionando. Isso é bom, porque você vai dizer, nossa, meu cérebro agora está focado nisso, né? Mas é um processo que pode ser explicado até pela ciência, porque o seu cérebro vai focar. Mas agora eu vou te falar uma coisa que talvez só a alquimia vai te dizer. Isso é uma contribuição alquímica, porque eu sou um alquimista, né? Eu sou italiano, você sabe, com meu sotaque aí diferente. E o que diz a alquimia em relação a essa questão de você olhar 1111? Eu digo isso para você porque eu também, quando eu conheci esse mundo esotérico, há 14 anos atrás, eu comecei a me apaixonar, eu comecei a ver sempre os números, né? Eu comecei a ficar fissurado com os números. Sem querer pesquisar numerologia, eu olhava os números e me conectava. Quando a gente vê essas conexões, isso é chamado de conexão, né? Agora, quando você gosta, me lembro uma vez eu fui fazer um curso de alquimia e aí o professor, no intervalo, ele parou a aula para o intervalo às 11h11, né? Aí quando eu vi que ele parou, eu já estava assim, super arrepiado com a aula, feliz, conectadíssimo. Aí quando eu vi que ele às 11h11
ele parou, aí eu fiquei assim, tudo arrepiado, ainda falei, né? Aí eu tipo levantei a mão, aí quis falar alto assim na turma, lá tava na Itália, né? Falei assim: professor, são 11h11, você terminou o intervalo às 11h11. Aí todo mundo olhou e falou assim: que exagero. Por que as pessoas acharam exagero? Porque, claro, você pode até achar engraçado, mas você não precisa comentar, fazer um escândalo sobre isso, né? Mas por que eu fiz isso? Porque depois eu estudei a química, eu percebi que eu tinha um excesso de ar. Então, todas as pessoas que, quando você começa a ver os números e ficar assim sugestionado com esse tipo de coisa, e você, sobretudo, você sabe quando você está naquela fase muito intuitiva, mas que você parece que você está exagerando, né? Que tipo as pessoas ao teu redor vão falar assim: calma, você está exagerando, né? Tipo, você está falando sobre isso demais, né? É porque a gente se conectou com o elemento ar, talvez não era uma coisa que a gente estava fazendo antes. Isso dá um pouco de excesso de ar. E tem gente que permanece nisso. Mas se for uma fase, porque você significa que está se conectando com os silfos, né, que são os elementais do ar. E você está começando a ver esse mundo holístico, esse mundo esotérico, você está começando a se conectar com tudo isso. Isso é bom, mas cuidado às vezes, porque os vizinhos não vão entender nada, vão achar que você ficou doida, que você ficou doido. Então calma aí, né, não precisa também né, invadir o mundo dos outros, né, que nem eu fiz lá na aula, que fiz um escândalo porque era 11h11, né? Não precisa, porque isso demonstra também um desequilíbrio um pouquinho do ar. Então assim, se você está num processo seu de excesso de ar no momento, tudo bem, mas entenda que a conexão ela tem que ser vivida interiormente. Então, não precisa obrigatoriamente falar para todo mundo, buscar né, uma aprovação que aquilo não. Simplesmente aproveita essa conexão para você agradecer essa conexão. Então, feche os olhos, agradece e respire. Então, quando você vê aquela conexão, em vez de você se empolgar e você estimular a tua mente racional, né, que vai só te levar para um caminho racional, fecha os olhos e entra para dentro. Aproveita essa sugestão, né, para você se auto-hipnotizar, né, e se conectar com o seu inconsciente, tá? Então faça isso, aproveita ao máximo esse processo, porque esses portais são maravilhosos, né? Então eu espero que você possa aproveitar isso ao máximo para que você possa expandir esses portais na sua vida. Abraços alquímicos e deixa eu te mostrar aqui um pouco da natureza para que a gente possa fazer essas conexões. Então procure sempre que você puder, quando você quiser fazer seus movimentos, procure lugares como esses para que você possa meditar, né? Se você quiser também pode ir às 11h11 de um dia que você gosta, de um domingo, num lugar especial para você fazer essa conexão, né? Às 22h22, né? Faça suas conexões, crie seus rituais, alquimize-se. Abraços alquímicos e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e que as pessoas que gostam de ver os portais 11h11. Tchau, tchau!